Veja, a fé é uma força. Ela é uma força poderosa que habita em seu espírito. Mas não pode permanecer só no seu espírito. Então ela tem que sair e fazer alguma coisa. Deus promete ser o nosso defensor. E não só isso, Ele promete nos dar uma recompensa pelo antigo problema que nós tivemos em nossa vida. Se alguém maltratou você e você confia em Deus para lidar com isso, em vez de tentar lidar por si mesmo, com quem você está zangado? Quem você está tentando fazer pagar por ter te ferido? Ou ninguém, tenho certeza. Você é tão bonzinho. Eu posso dizer uma coisa, se eu não tivesse perdoado o meu pai, sabe? E encontrado a graça de confiar em Deus para ser o meu defensor, transformando as coisas erradas em coisas certas, eu não estaria aqui hoje, sabe? Quero te dizer uma coisa, olha aqui, cara, Deus tem recompensas para você que te deixarão absolutamente de boca aberta e queixo caído. Você não tem ideia do que Deus quer fazer por você, mas você deve se aposentar do autocuidado. Pare de tentar garantir que todos te tratem direito. Vamos lá? Sim, você entendeu. Então confie em Deus para lhe dar o que Ele quer que você tenha, porque qualquer coisa que Deus quer que você tenha, se você tiver seus olhos nele, ninguém da terra poderá impedi-lo de ter. Eu creio que vamos ter mudanças. Pare de tentar garantir que todos te tratem direito. Vamos lá? Sim, você entendeu. Então confie em Deus para lhe dar o que Ele quer que você tenha, porque qualquer coisa que Deus quer que você tenha, se você tiver seus olhos nele, ninguém da terra poderá impedi-lo de ter. Hebreus 10:30, porque conhecemos quem disse: a vingança pertence a mim. A recompensa e a união da justiça completa estão em mim. Eu retribuirei, eu vou exigir a compensação, diz o Senhor. E outra vez o Senhor irá julgar e determinar e resolver e decidir a causa e os casos do seu povo. Vire-se para alguém e diga: Deus está no seu caso. Mas, vamos voltar aqui por um minuto. Você não pode entrar aqui e pegar as partes das promessas que você gosta. Vire-se para... Então você diz: bem, eu estou confiando em Deus para isso? Tudo bem, mas depois eu vou lhe mostrar outra escritura que diz que se você orar e pedir algo para Deus, você irá obtê-lo. Mas se você tiver algo contra qualquer pessoa... primeiro você deve perdoá-la. Você vê como gostamos de pegar as coisas de que gostamos e deixar o resto para lá? Quero dizer, você ama isso. Cara, Deus vai lidar com eles. Deus é o meu defensor. Ele vai me dar uma recompensa. Não enquanto você estiver zangado. Posso te contar, talvez você não goste, mas esta é a verdade. Veja, você não conseguirá sentir pena de si mesmo e ainda acabar tendo o bom plano de Deus para a sua vida. Bem, você não gostou disso? Bem, eu tenho motivo para sentir pena de mim mesmo. Talvez você tenha, mas você não tem nenhum direito, porque Deus está disposto a libertar você. Tudo bem. Eu amo essa aqui, sabe? É uma promessa na Bíblia que diz que Jesus, ele nunca rejeita nenhuma pessoa que vai até ele. Nunca. Não importa o quanto você foi ruim, ou quão profundo o poço do pecado em que você está, não importa o quanto você decepcionou as pessoas, o quanto você acha que decepcionou Deus, se você for até Ele com um coração sincero e você disser: desculpe Deus, perdoe-me, por favor ajuda-me, Ele nunca rejeita qualquer pessoa que vai até Ele com fé.
Não é uma boa notícia? Quando você é realmente ruim, o que acontece todos os dias se você é como eu? Quando você é realmente ruim, você não precisa fugir de Deus, você pode correr para Ele. E Ele está sempre lá, de braços abertos. Ah, eu amo isso, cara, isso mudou minha vida. Esta pode ser uma série sem fim, sabe? 5.467 promessas, mas precisamos ser lembrados de cada uma delas, não é mesmo? Eu posso apostar que você já pensou em algumas coisas que você tem feito sem que você precise liberar sua fé. Amém? Eu amo esse aqui. Nós estamos seguros, sabemos que Deus é um parceiro no nosso trabalho e todas as coisas cooperam juntamente para o bem e se encaixam em um plano para quem ama a Deus e quer sua vontade. Então veja, Deus pegou as coisas horríveis que aconteceram comigo na minha vida. Eu não sei como Ele faz essas coisas. Isso parece loucura, mas eu sou uma pessoa melhor por causa do que me aconteceu do que eu seria se não tivesse acontecido. Vamos lá. Não tenha essa atitude de que todas as pessoas que feriram você estão agora encarregadas do seu destino. Sua história não precisa ser o seu destino. Outra promessa, pois eu conheço os pensamentos e os planos que tenho para você. Para dar esperança e fazer o bem no seu resultado final. Você pode não estar lá ainda, mas você está a caminho. E esta é uma mensagem assim tão empolgante. É tão bom saber que Deus ama você e Ele tem um bom plano para você e ninguém pode tirar isso de você, mas isso não vai acontecer se você não liberar a sua fé. Veja, a fé é uma força, ela é uma força poderosa que habita em seu espírito, mas não pode ficar só em seu espírito, então ela tem que sair e fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, orar alguma coisa, ter algum tipo de ação. Amém? Eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Eu estou meio que adiantando, mas este é um bom lugar, sabe? Quando os israelitas saíram da terra do Egito, quando foram libertos da escravidão no Egito, para mim, isso é como um tipo e uma sombra da nossa salvação, por assim dizer. Antes de ser salvo, você viveu lá no Egito, um escravo de tudo que o mundo quer jogar em cima de você. Bem, Deus enviou um libertador, Moisés, para eles, e nos enviou o libertador, Jesus. E Moisés, quando eles chegaram ao Mar Vermelho, e eles precisaram atravessá-lo, o povo não precisou fazer nada. Moisés levantou o seu cajado, e então ele tinha toda a fé, e então o mar se abriu, e eles atravessaram como um dom gratuito. Agora, é o que acontece quando nascemos de novo. Jesus fez tudo o que temos a fazer é apenas acreditar. No entanto, quando Josué estava levando o povo, e era a hora deles atravessarem o Jordão, o que eles tinham que fazer antes de entrarem na terra prometida, agora fique aqui comigo, porque veja, acho que há 1 zilhão de cristãos que nasceram de novo, eles saíram do Egito, mas eles ainda estão vagando pelo deserto e eles nunca entraram na terra prometida. Foram 2 etapas diferentes e distintas. Eles saíram do Egito, Moisés fez tudo, ele abriu o Mar Vermelho, dom gratuito, tudo o que eles tinham que fazer era aceitar. Mas quando se tratava do Rio Jordão, eu amo isso. A salvação foi comprada e paga. Jesus, ele fez tudo. Mas se você quiser ter as promessas de Deus, então haverá algumas coisas que você precisará fazer. Você precisará dar um passo de fé. Você precisará colocar os seus pés na água. Você vai ter que dizer a Deus algumas coisas que nós dissemos ontem à noite, sabe? Alguns de vocês aqui não têm ideia do que Deus faria por você. E o único jeito de saber é saindo e descobrindo.
Você diz, bem, o que isso significa? O que isso significa? Bem, quero dizer, há vários exemplos diferentes. Não sei, digamos que você odeia o seu trabalho. Quero dizer, tudo que você faz é reclamar, não gosta dele, não gosta das pessoas, não gosta do trabalho. E você realmente tem algo mais em seu coração que adoraria fazer? Mas você vive com medo de que se você desistir, você não poderá ter nada. Bem, Deus, se você desse a mim um outro trabalho, bem, você está procurando? Você está tentando? Quero dizer, a história da minha vida é muito parecida com tantas outras histórias. Muitos de vocês têm o mesmo tipo de história. Mas quando eu senti que Deus me disse que queria que eu ensinasse um estudo bíblico, eu não tinha qualquer ideia de como ia fazê-lo. Eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia como fazer isso, mas eu tinha um profundo desejo de ajudar as pessoas. Quero que você ensine a elas, faça o estudo da Bíblia. Bem, quem virá? Bem, eu não sei. Ninguém me conhece, ninguém se importa. E eu me lembro de dizer, eu não sei como ensinar. Ele disse, eu ensino. Eu ensino. E você sabe o que eu tive que fazer? Meu primeiro passo foi dizer ok. Meu segundo passo foi convidar algumas pessoas e, estranhamente, todas elas disseram sim. Veja, eu poderia ter tido tanto medo da rejeição que eu nem teria tentado. Eu poderia ter tido tanto medo do fracasso que eu nem teria tentado. Mas Deus disse a Abraão, deixe tudo aquilo com que você está familiarizado e vá para o lugar que eu vou mostrar a você. Ele teve que sair. Eu me pergunto quantas pessoas vivem com sonhos e visões e coisas incrivelmente grandes em seu coração, mas então elas simplesmente têm medo de dar um único passo naquela direção para ver o que Deus pode fazer. Caminhar pela fé e viver pela fé. O justo viverá pela fé. É como Deus quer que vivamos. Isso significa que tudo é um passo de fé. E às vezes é confortável e você tem todos os detalhes no lugar, mas isto muito raramente. Na maioria das vezes, se você viver pela fé, se quiser realmente descobrir o que Deus pode fazer por você, você terá que, por assim dizer, arriscar-se. Então a fé não é alguma coisa que você tem porque você vê alguma coisa que convence você? Não é nem mesmo algo que você tem porque você acredita ou sente alguma coisa que convence você? Mas é algo que você tem primeiramente no seu coração. Como liberamos nossa fé? Bem, a primeira coisa que fazemos é pedir. Mas você deve pedir de acordo com a palavra. Agora, o que é a fé? Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza, a confirmação, o título das coisas, as quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos. Veja, quando você está pedindo alguma coisa pela fé, você não vê isso como uma realidade na sua vida. E muitas vezes nem faz sentido algum para sua mente. É muito além de qualquer coisa que você alguma vez em sua mente sã pensou que poderia ter. Mas a fé, ela vê coisas que não fazem sentido para o homem natural. E veja, a fé é liberada de 3 maneiras. Se você está tomando notas, escreva isso aí. A fé, ela é liberada através da oração, da afirmação e da realização. Orando, você pede a Deus por algo, você libera a sua fé para isso. A Bíblia diz para não orar com dúvidas e descrença, ore com fé, acreditando que aquilo que você está pedindo acontecerá. Pode não acontecer imediatamente, mas continue acreditando que acontecerá. Procure dizer coisas alinhando a sua confissão com aquilo que você orou. Não ore para que seus filhos sejam salvos, então vá almoçar com seu amigo e fale do quanto você tem medo de não serem salvos. Vamos lá. Isto é o que fazemos com tanta frequência. Oramos por algo quando nos sentimos espirituais e no dia seguinte nós já amaldiçoamos a nossa oração, dizendo exatamente o oposto 4 ou 5 vezes do que acabamos de pedir a Deus para fazer.
Deus, eu oro para que você ajude-me a sair da dívida. Oro para que atenda às minhas necessidades. Eu oro para que venha o tempo, Deus, quando poderemos ter a nossa casa própria. Eu oro, Deus, para que eu possa pagar a prestação do carro. E então vai almoçar com alguém e você diz, eu nunca vou sair da dívida. Provavelmente nunca terei casa própria, nunca terei um carro novo. Nada dá certo para mim nesta vida. Toda vez que eu recebo 10, o diabo vem e rouba 20 de mim. Parece com alguém que você conhece? Não fique sentado parecendo espiritual. Quero saber a verdade. E assim, nós realmente precisamos aprender, se nós quisermos a vontade de Deus, a colocar a boca em acordo com a palavra de Deus. E sabe, esta não é uma filosofia do tipo, tenha tudo que você quiser apenas dizendo o que você quer, mas você pode dizer a palavra de Deus. E se você disser a mesma coisa que Deus está dizendo, isso significa confessar, você dizer sempre a mesma coisa. Se você estiver dizendo a mesma coisa que Deus diz e fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer, e sabe, tem promessas na Bíblia, mas então tem condições que acompanham essas promessas. Então acredite, obedeça, faça o que Deus lhe pediu para fazer. Quando eu recebi a visão em meu coração de ensinar, eu tive que tomar medidas de fé. Eu saí, eu comecei o estudo da Bíblia. Depois de 5 anos, senti Deus dizendo para eu parar com o estudo bíblico. E Ele ia fazer algo novo. Por 1 ano, não fiz nada. Não foi muito divertido. Sabe, se você fizer algo que você acredita que Deus te pediu para fazer e isso não parece funcionar por um tempo, não desista. Apenas continue acreditando que se você ouviu de Deus, Deus vai trazer isso à realidade e fará acontecer. Você não ama quando Deus lhe diz para fazer algo e sua mente fica bem, isso não faz nenhum sentido. Vamos lá, Deus já falou com você para fazer algo e você simplesmente não conseguiu se convencer daquilo. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não fazem, porque elas esperam por alguma coisa que faça sentido. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus, Ele nem sempre é razoável. Ele nem sempre lhe diz para fazer alguma coisa que você consegue racionalizar e encaixar em sua maneira normal de pensar. Agora, não estou sugerindo que alguém comece a fazer todos os tipos de coisas loucas e malucas e coisas que não fazem sentido algum, mas se você acredita que Deus colocou algo em seu coração e isso permanece, isso não vai embora, isso não vai embora, não acho que haja nada de errado em pedir a Deus se for algo importante para lhe dar uma boa e sólida confirmação. Eu não acho que nós devemos fazer isso o tempo todo, precisamos confiar na palavra de Deus, mas se é importante aguardar uma boa confirmação e depois dar um passo e ver o que acontece. E se isso então funcionar, dê então mais um passo e veja o que acontece. E se isso parecer funcionar, então dê mais um passo. E em breve aqueles passos que eram passos de bebê começarão a ficar cada vez maiores e maiores e maiores. E antes que você perceba, sabe o que acontece? Você vai correr com Deus a toda velocidade, fazendo coisas que você nem podia imaginar. E mesmo financeiramente, alguns de vocês precisam de mais finanças? Bem, talvez você só tenha que dar um passo, fazer algo que Deus está dizendo para você fazer e que você não fez antes. Talvez precise só doar mais antes de você conseguir mais. Bem, muitas pessoas não querem fazer isso. Bem, sabe, se eu tivesse mais dinheiro, então eu doaria mais. Bem, eu não quero insultar você, mas se você não dá algum do que você tem, você não vai dar nada quando tiver mais. E então comece a doar quando parece que isso dói demais. E não faz muito sentido para você. E não faça somente uma vez para tentar e ver o que acontece. Comprometa-se, seja uma pessoa fiel e faça e deixe o diabo saber. Eu vou fazer isso até dar o meu último suspiro na terra. Não para conseguir algo, mas porque eu acredito na palavra de Deus. Então, a fé está primeiramente em seu coração. E então tem que sair pela sua boca. 2 Coríntios 5:7. Nós andamos pela fé. Regulamos nossas vidas e nos conduzimos por nossa convicção ou crença, respeitando o relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas. Assim nós caminhamos pela fé e não pela visão ou aparência. Então a fé não é alguma coisa que você tem porque você vê alguma coisa que convence você.
Não é nem mesmo algo que você tem porque você acredita ou sente alguma coisa que convence você, mas é algo que você tem primeiramente no seu coração. É por isso que muitas vezes você acredita em algo que não faz nenhum sentido para a sua mente. Eu tenho algumas pessoas aqui hoje, você tem algo em seu coração que acredita que Deus quer fazer em sua vida? E você pode apoiar isso na palavra, mas para a sua mente natural não faz qualquer sentido? Tem alguém que você não vê qualquer maneira de que o que você acredita possa acontecer? Bem, é por isso que você precisa dessa mensagem, porque não há o bastante. Sabe, se você não estiver acreditando no impossível, então você não está aberto para o milagre em sua vida. A única maneira de você ter um milagre é se você tiver que ter um, se precisar de um. É parando de depender de tudo mais ao seu redor e acreditando que só Deus pode ajudá-lo. Lucas capítulo 5, então ele disse, Pedro, vá mais para o fundo e lance suas redes para a pesca. Então é o seguinte, Simão Pedro disse, mestre, nós trabalhamos a noite toda, estamos exaustos e não pegamos nada. Bem, alguns de vocês estão fazendo isso, você tem pescado metade da vida por algo e você ainda não pegou nada. Bem, talvez seja porque você não foi suficientemente ao fundo. Você se lembra dos cristãos que falamos ontem que estão ligados, mas não têm compromisso? Pessoas que estão apenas namorando Jesus, mas não casadas? Quando nós fazemos um compromisso, acontece algo diferente em nossa vida. Eles haviam pescado a noite toda, não pegaram nada, estavam cansados, queriam ir para casa e Jesus disse, não, eu quero que você vá um pouco mais para o fundo. Sabe, talvez você esteja prestes a desistir de seus sonhos e Deus está dizendo hoje, não, ainda não desista, apenas vamos continuar acreditando. Mais uma vez. Talvez alguns de vocês precisem pegar seus velhos sonhos e tirar a poeira deles e acreditar que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Bem, a fé primeiro começa em nosso coração. E então precisamos aprender a liberar nossa fé. E podemos fazer isso orando, pedindo a Deus para fazer algo, através das coisas que nós falamos. Você pode descobrir rapidamente se alguém tem fé ou não, apenas ouvindo como eles falam. E também pelas ações que eles tomam de acordo com a palavra de Deus. Então queremos que você saiba o quanto você puder sobre fé, porque é assim que nós recebemos de Deus.